No Saber Direito desta semana, Daniel Moreira traz um curso sobre o direito das famílias. Durante as 5 aulas, vão ser abordados o casamento e regime de partilha de bens, união estável e divórcio, alimentos aos filhos e cônjuges e a jurisprudência e as súmulas sobre o tema no STJ e STF. Assista a aula 5. Olá pessoal, vamos aqui então dar sequência no nosso curso de Direito de Família, nossa 5ª aula para poder falar sobre a jurisprudência dos tribunais superiores sobre essa temática. Eu ressalto para vocês que é muito importante ter conhecimento a respeito dos julgados dos tribunais superiores sobre a temática de direito de família, uma vez que nós vamos observar muitos detalhes, muitas particularidades. No que diz respeito à partilha de bens, no que diz respeito a alimentos, tanto a jurisprudência como as súmulas do STJ e do STF vão nortear a atividade do operador do direito de uma maneira muito precisa. Não conhecer o entendimento dos tribunais superiores a respeito do direito de família faz com que muitas vezes você deixe de pleitear algo em favor do seu cliente, você deixe de fazer uma defesa eficaz e adequada. Além disso, trata-se de um assunto recorrente em provas de concurso público. Jurisprudência, os informativos de jurisprudência são sempre mencionados em provas de concurso público, tá certo? E, obviamente, até por uma questão de tempo, eu não vou trazer todos os julgados de direito de família aqui para vocês, mas eu vou citar alguns muito importantes e que, com certeza, vão ser eficazes para a sua compreensão a respeito da temática de direito de família e que inclusive vão fazer uma conexão com as nossas 4 primeiras aulas, tá certo? Em especial a aula de divórcio e a aula de alimentos, tá certo? E também a aula de partilha de bens, pois ali nós vamos observar, melhor dizendo, agora, como que os tribunais se comportam, como que os tribunais fazem a análise do caso concreto em situações específicas e que são muito peculiares, tá certo? Bom, o primeiro caso que eu vou estar trazendo para vocês está no informativo 739 do STJ, tá certo? Vou trazer primeiro alguns informativos do Superior Tribunal de Justiça para vocês. O informativo 739 do STJ trouxe uma situação muito específica, no qual se questionou se é possível que o ex-cônjuge venha a usucapir imóvel que pertencia a ambos e que foi objeto de partilha de bens. Observe bem aqui, portanto, questiona-se se um dos cônjuges pode adquirir por intermédio de uso capião um imóvel que pertencia a ambos e que houve o divórcio e houve a partilha daquele bem. O bem já não era mais um bem comum, passou-se a ser uma copropriedade, ou seja, cada qual dos cônjuges era coproprietário daquele imóvel, né? Se estabeleceu um condomínio sobre aquele bem imóvel e questiona-se se o outro pode vir a adquirir por uso capião, né, a aquisição originária da propriedade, levando em consideração aí as suas variadas hipóteses, não é? E o STJ disse que sim, é possível que um dos cônjuges venha a adquirir o imóvel que pertencia a ambos por intermédio de uso capião. Então, atenção lá com o informativo 739, é possível que um dos cônjuges adquira a outra parte do bem imóvel do outro por uso capião, levando em consideração a sua espécie específica, né? Vai se transcorrer o lapso temporal e aí haverá a possibilidade de aquisição daquela parte que não pertencia àquele outro cônjuge. Assunto de extrema relevância, assunto extremamente importante de atuação prática, tá certo? Uma outra questão envolvendo a jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça. Desta vez, tratando sobre o informativo 723 do Superior Tribunal de Justiça. Planos complementares de previdência. O
Plano de previdência complementar, aquele que o indivíduo contribui com uma determinada quantia para poder melhorar a sua aposentadoria. Né? Quando chegar no momento da aposentadoria, chegar no momento do descanso, do aproveitar ali a melhor idade, ter um recurso financeiro a mais para tanto. Né? Esta quantia que foi depositada ali no plano de previdência complementar deve entrar na partilha de bens se porventura houver o divórcio? Observem que o STJ encontrou duas situações distintas e para cada qual ele deu uma resposta. Existe o plano de previdência complementar aberto, existe o plano de previdência complementar fechado. O plano de previdência complementar aberto, qualquer pessoa pode aderir a ele. Eu, você, podemos ir lá na instituição financeira e aderir ao plano de previdência complementar. O plano de previdência complementar fechado, por outro lado, só um determinado grupo de pessoas pode aderir a ele. São determinados servidores, uma determinada parcela de indivíduos vai poder aderir a este plano. No plano de previdência complementar aberto, o STJ entendeu que sim, entra na partilha de bens. Para o Superior Tribunal de Justiça, neste caso, o plano de previdência complementar seria uma espécie de investimento e, consequentemente, há a possibilidade de integrar a partilha de bens. Então, aquele valor seria revertido em proveito do casal. Até aquele momento, até o momento do divórcio, haverá a possibilidade da partilha. Porém, no que diz respeito ao plano de previdência complementar fechado, este não poderá integrar a partilha de bens, segundo o STJ. Então, atenção para o caso concreto, atenção para as particularidades aí, portanto, do caso concreto. Vejam quanto que o entendimento a respeito da jurisprudência é importante para a atuação prática e estes assuntos, como eu já disse para vocês, pode ser cobrado em provas. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre a súmula 377 do STF. A súmula 377 do STF traz uma distinção entre o regime da separação legal de bens e o regime da separação convencional. Né? O regime da separação legal, aquele regime da separação obrigatória, né? Que nós já vimos nas aulas passadas, e o regime da separação convencional. A súmula 377 vai nos dizer que os bens adquiridos ao longo da união com esforço comum de ambos os cônjuges, no regime da separação obrigatória, entram na partilha. Olha só que curioso, né? Você pensa, na separação obrigatória nada vai entrar na partilha, não. O STF falou, se houver esforço comum para aquisição daquele patrimônio, aqueles bens vão entrar na partilha, ainda que haja o regime da separação legal de bens, tá certo? E o STJ, né, através do informativo 723, veio e disse que é possível que o casal estabeleça um regime híbrido ali de partilha de bens, né, lá no pacto antinupcial, estabelecendo que nada vai se comunicar, afastando-se, inclusive, a incidência da súmula 377 do STF, tá certo? O STJ considerou esse pacto antinupcial válido, por mais que exista súmula do Supremo Tribunal Federal no sentido contrário, porque houve a comunhão de vontade de ambos os cônjuges lá no pacto antinupcial. E aí eu lembro vocês, eu recordo vocês lá que o pacto antinupcial ele deve ser feito por intermédio de escritura pública, do contrário ele será nulo, né? E ele deve seguir o casamento, do contrário ele será ineficaz. Portanto, atenção, porque o pacto antinupcial ele vai ser um contrato celebrado entre os noivos para fins de regular a forma como vai ser estabelecido o casamento na eventual possibilidade de divórcio, tá certo? Ou como que vai se dar a administração dos bens durante o casamento, tá certo? Atenção, portanto, com essas particularidades, atenção, portanto, com isso que eu trouxe aqui para vocês. Para o STJ, é possível que no pacto antinupcial se afaste a incidência da súmula 377 do STF, tá certo? Pode-se estabelecer um regime híbrido através do pacto antinupcial. Em um determinado bem vai se aplicar o regime da comunhão parcial, em outro vai se aplicar o regime da comunhão, da separação absoluta, convencional.
pode-se estabelecer um regime. Os cônjuges vão fazer aquilo que eles bem entenderem. Só tem que se observar a boa-fé, a eticidade, a sociabilidade, os princípios gerais do direito civil, tá certo? Não vai poder se observar os erros no que diz respeito os vícios no que diz respeito ao Código Civil, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, simulação. Não vai poder, não podem vir a invalidar o pacto antinupcial, tal como qualquer outro negócio jurídico, tá certo? Mas observem aqui que o STJ deu aval para se estender o pacto antinupcial até mesmo para poder afastar um entendimento simulado que já havia sido editado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento este que é bastante peculiar. Bastante peculiar, pois, como eu disse para vocês, no regime da separação legal de bens, entende-se que nada vai ser partilhado, mas vão ser partilhados, sim, os bens que foram adquiridos ao longo da união quando houve o esforço comum para aquisição, tá certo? Então, atenção com isso, atenção e muito cuidado com isso, tá bom? Tratando aqui agora com vocês o informativo 719 do STJ, mais uma questão aí que vai comunicar a aplicação da legislação à prática cotidiana, né? E o STJ vai dizer que não se comunicam os bens que foram adquiridos por um dos cônjuges no período de namoro, tá certo? Questionou-se se durante o período de namoro, ou seja, não houve a celebração do casamento ainda, o casal estava numa fase de preparação para o casamento ou ainda ia ingressar nessa preparação para o casamento, né, que é aquela fase do noivado, né, não tem uma união estável, configurada, não tem um regime de partilha de bens estabelecido e um dos cônjuges adquiriu um bem durante esse período. Entra na partilha? Não entra na partilha. Aqui o STJ foi categórico e aplicou a legislação da maneira como ela está bem disposta. Portanto, se um dos cônjuges adquiriu algum bem durante o período de namoro, este bem não entra na partilha de bens. Exceto, é claro, se for o regime da comunhão total de bens, né? Que aí tudo aquilo que possuía antes do matrimônio, bem como aquilo que adquiriu posteriormente, vai se tornar patrimônio comum. Então, atenção aí para este julgado do STJ. Agora, tratando com vocês o informativo 695 do STJ, que traz uma particularidade muito grande, principalmente em relação ao que já é do cotidiano de ações envolvendo partilha de bens quando ocorre o divórcio. Após a ocorrência do divórcio, muitas das vezes, apenas um dos cônjuges permanece residindo no imóvel que era do casal, que pertencia a ambos, que pertencia aos dois em conjunto, né? Nesta hipótese, é possível se observar que um dos cônjuges acaba se sobressaindo ao outro. E é comum que o outro, que não está residindo mais nesse imóvel, cobre daquele que está residindo nele o equivalente a 50% do valor do aluguel, uma vez que assim haverá a possibilidade de evitar o enriquecimento ilícito, evitar que ele se sobressaia, né? Ele vai ter que pagar metade do aluguel ali, né? Porque existe uma copropriedade, ambos são condôminos daquele bem imóvel, né? E assim haverá um equilíbrio na relação. Isso já é muito comum. Porém, através do informativo 695 do STJ, questionou-se se o ex-marido que reside no imóvel, que pertencia a ambos os cônjuges, com a filha menor do casal, deve pagar a metade do valor do aluguel para o seu ex-cônjuge? Observem bem que aqui existe uma particularidade. Aqui existe um ponto em especial que faz com que haja uma reflexão maior. No caso, portanto, nós observamos que a filha do casal estará usufruindo do bem também, e não só o cônjuge, e que este
o fato dela estar usufruindo do bem junto com o ex-cônjuge afasta a possibilidade de cobrança do aluguel por parte do coproprietário, por parte do ex-cônjuge, tá certo? Por quê? Porque aquela moradia, aquele bem imóvel também faz com que haja o resguardo ao superior interesse da criança, entende? Então, consequentemente, nesta hipótese, estará afastada a possibilidade de se pagar o aluguel para compensar o ex-cônjuge que não reside mais no imóvel e que o outro reside nele sozinho, tá certo? Atenção, portanto, com essa particularidade. É muito possível ver que quando o STJ, principalmente o STJ, né, que acaba apreciando mais essas questões de direito de família, né, ali na terceira e quarta turma, segunda sessão, que lida com o direito civil, o STJ ele tem para cada caso uma solução. A análise casuística é muito importante e o conhecimento a respeito da aplicação dos tribunais superiores, os precedentes dos tribunais superiores, faz com que a nossa atuação prática se torne cada vez mais rica, pois nós já vamos entender, nós já vamos compreender qual que foi a saída encontrada pelos tribunais superiores para aquele caso concreto, né? E cada caso tem suas particularidades, daí a importância do estudo da jurisprudência. E daí a razão pela qual estou trazendo para vocês este estudo, trazendo para vocês alguns julgados para que vocês possam compreender e fazer uma junção daquilo que nós já estudamos lá atrás com aquilo que nós estamos observando aqui agora, tá bom? Julgado agora do STF no informativo 1003 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em regra, não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas nem do casamento em uma união estável, tá certo? É uma causa de impedimento que nós já observamos nas aulas anteriores. O STF aqui aplicou a legislação pura e simples. Mas, observem bem, em regra, por quê? Porque é possível se reconhecer a união estável de pessoa já casada se ela já estava separada de fato com um determinado lapso temporal e a outra pessoa não sabia que ela era casada, entende? Então, nessa hipótese, poderá se reconhecer a união estável ainda que a pessoa esteja formalmente casada, só que ela já está separada de fato há um período de tempo relativo, tá certo? Então, aqui a gente observa que esta é a regra, mas a legislação traz a sua distinção, traz a sua hipótese específica, tá certo? Então, atenção, portanto, não existe a possibilidade de uniões estáveis simultâneas, né? Aquela possibilidade de se estabelecer várias uniões, de se estabelecer casamentos simultâneos. Nosso ordenamento jurídico atualmente não admite esse tipo de hipótese, tá certo? Algo que é muitas vezes cultural em outros países, para nós não vem a ocorrer, tá bom? Então, atenção com isso, portanto. Outro julgado importante aqui para vocês, agora, voltando para o STJ, né? Informativo 679. Vai nos dizer que, quando existe a dissolução do vínculo conjugal e aqueles cônjuges possuíam um imóvel que estava localizado em um loteamento irregular, né? Aquela hipótese que acontece muito, né? Um condomínio irregular, uma área que foi edificada e não houve a devida regularização, fora dos padrões de regularidade urbana, né? Que vai passar ainda por um processo de regularização, ou que está passando por um processo de regularização, este imóvel pertence a quem? Em regra, este imóvel é propriedade do ente federativo respectivo, pode ser da União, pode ser do Distrito Federal, dos estados ou até do município, né? Mas não pertence àquela pessoa que ocupa este imóvel, né? E aí como que fica? Como que fica como que fica na dissolução da união estável ou do casamento a partilha deste imóvel que não tem a escritura que tenha sido outorgada aos cônjuges durante o período em que eles permaneceram juntos, né? Eles se separaram, eles se divorciaram, só tem esse imóvel ou tem outros imóveis, enfim, esse imóvel vai estar ali na partilha, mas esse imóvel está presente
em um loteamento irregular? Bom, o STJ informa que é possível que este imóvel integre a partilha desde que ausente a má-fé dos cônjuges, desde que ausente a má-fé dos proprietários, tá certo? Então, se aquele imóvel ele estava em um período de regularização, né? Eles estavam ali participando desse processo de regularização e aí, de repente, decidem se divorciar, decidem que não querem mais ficar juntos. Como eu já falei para vocês, ninguém é obrigado a permanecer casado, né? Não é porque tem um imóvel que está em fase de regularização que eles vão ter que permanecer casados, né? Então, quando ausente a má-fé, aquele imóvel, por mais que ele encontre-se em uma área irregular, ele poderá ser objeto de partilha, tá certo? Muito importante isso, porque na nossa realidade, na nossa vivência prática, nós encontramos muitas pessoas que encontram-se em imóveis irregulares. E por mais que não haja escritura pública que confere a propriedade deste imóvel àquele respectivo casal, este imóvel poderá ser objeto de partilha segundo o entendimento do STJ, tá certo? Então, mais um informativo de jurisprudência aqui para vocês possam compreender, para que vocês possam alinhar a técnica, a teoria, a prática, tá certo? E ressalto com vocês, informativos de jurisprudência cai em concurso público com frequência. É muito importante estar alinhado com os informativos de jurisprudência, portanto, tá certo? Vamos para mais um. No informativo 733 do STJ, demonstrou-se que quando a prisão civil do devedor restar incabível, restar como sendo uma técnica coercitiva inadequada, ineficiente para fins de coagir aquele devedor a efetuar o pagamento, ela deve ser afastada, né? Mesmo que se preencham os requisitos legais. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre alimentos, nós observamos lá na execução de alimentos que existe a possibilidade de se cobrar os alimentos através do rito da prisão. Vou recapitular aqui com vocês. As 3 últimas parcelas podem ser cobradas no rito da prisão, além daquelas que vencerem ao longo do processo. E, além disso, também nós vamos ter a possibilidade da prisão perdurar pelo lapso de 1 a 3 meses, né? Porém, o STJ compreendeu que, sendo ineficaz essa técnica, não será cabível. No caso em concreto, o devedor de alimentos encontrava-se doente, encontrava-se em uma situação de extrema debilidade e observou-se que decretar a prisão dele não seria um meio coercitivo apto a gerar o adimplemento da obrigação alimentar. Portanto, consequentemente, afastou-se essa possibilidade, afastou-se a hipótese da prisão civil neste caso especificamente, pois ele era absolutamente ineficaz para fins de satisfazer a obrigação alimentar, tá certo? Como eu expliquei para vocês na nossa última aula, a obrigação alimentar, quando nós falamos na execução de alimentos, nós falamos em um meio coercitivo para que ela possa ser paga. Nós não estamos falando em um meio punitivo, nós não estamos falando em punir o devedor por deixar de pagar a pensão alimentícia. Nós estamos falando, sim, em uma forma, em uma técnica de gerar, de fazer com que ele venha a cumprir com tal obrigação. Então, assim, consequentemente, nós temos que observar com a devida cautela se aquele meio ele vai ser satisfatório ou não. E aí, consequentemente, vai se adotar a outra hipótese, que é a execução pelo rito da penhora. Vai buscar a penhora de bens, vai buscar o bloqueio em conta bancária, vai buscar satisfazer o débito de outras formas, né? Inscrição no cadastro de inadimplentes, uso de medidas executivas atípicas, como, por exemplo, o bloqueio da CNH, o bloqueio de passaporte, enfim, a suspensão da CNH, melhor dizendo, né? Então,
observem bem que aqui o STJ faz uma ponderação entre a efetividade da prisão civil, né, diante da peculiar situação do devedor, consequentemente. Bom, vamos avançar aqui agora e vamos tratar sobre o informativo 699 e sobre o informativo 720 do STJ. E aqui vocês vão observar que muitas vezes os próprios tribunais superiores eles vão dialogar em sentido contrário dentro de suas próprias turmas, tá bom? Porque aqui, para a terceira turma do STJ, existe uma determinada interpretação. Para a quarta turma, por outro lado, existe outra interpretação. E qual é o caso, né? O caso existe a possibilidade de prestação de contas por parte do cônjuge que recebe a pensão alimentícia para destinar este valor para a subsistência do alimentando e essa prestação sendo feita para o alimentante, ou seja, deveria ela ou ele, quem recebe a pensão alimentícia, ele, portanto, para destinar o valor para o filho ou filha, prestar contas desse valor, fazer uma apuração ali e dizer, olha, foi pago isso, foi pago aquilo, está aqui os comprovantes, sobrou X, esse valor está depositado em tal conta, não sobrou nada, ficou faltando, e assim, e expondo a forma como este valor tem sido pago, né? É possível a prestação de contas em obrigação alimentar, né? Para a quarta turma do STJ, sim, é possível, tá bom? Isso através do informativo 699, tá certo? É possível a prestação de contas. Faz parte do direito de zelar, faz parte do direito de resguardar o filho ou a filha, de apurar aquilo que ele está tendo ao longo do seu desenvolvimento. Ou seja, um dos direitos dos pais, né, que não se modifica, que não se extingue com o divórcio, né, é o de educar o filho, é o de ampará-lo e é o de resguardá-lo no sentido de verificar se está tudo certo ou não, né? Ele pode, por exemplo, comparecer à escola para ver as notas, ele pode conversar com o professor de uma atividade extracurricular, isso é direito dele, né? Ele vai estar realmente amparando o filho, resguardando o filho. E no que diz respeito à prestação de contas, saber como tem sido gasto o dinheiro da pensão alimentícia, para a quarta turma do STJ é possível a prestação de contas, tá certo? Mas observem bem, estes vão ser casos bem específicos, nos quais o valor ele é um pouco mais elevado. O valor que é pago a título de pensão alimentícia ele é um pouco mais elevado, tá certo? Porém, para a terceira turma do STJ, isso no informativo 720, não é possível a prestação de contas em se tratando de obrigação alimentar, tá certo? Simplesmente o indivíduo deve pagar a pensão alimentícia, esse valor deve ser revertido em favor da criança, do adolescente, do filho, da filha. Não haverá a necessidade, portanto, de se estabelecer, de se promover a prestação de contas, tá certo? Uma vez que já se presume que este valor está sendo revertido em favor da criança. Então, observem bem aqui, o STJ ele tem posicionamentos contraditórios, mas que vai se observar o caso concreto, vai se observar a casuística para poder chegar àquilo que se aplica melhor, aquilo que se encaixa melhor com o precedente do Superior Tribunal de Justiça. Informativo 704 agora, como eu disse para vocês, traria bastante informativo, traria bastante julgados para vocês, para que vocês possam verificar a ocorrência da prática com a teoria que nós vimos na aula passada com a prática que agora, segundo a interpretação dos tribunais superiores, né? Falamos aqui bastante sobre os informativos do STJ, citamos o informativo do STF também, e agora nós vamos falar sobre o informativo 704 do STJ, tá certo? Que fala que o fato
do devedor de alimentos estar preso, por si só, não é motivo suficiente para justificar a inadimplência pela dívida de alimentos. Veja que curioso, o indivíduo está preso, o indivíduo não se encontra na vida em sociedade, o indivíduo ele está no cárcere, mas este argumento, por si só, segundo o STJ, não é o suficiente para justificar a inadimplência na obrigação alimentar. Vejam só como isto é curioso. Por quê? Porque ele pode trabalhar no cárcere, ele pode usufruir de um benefício, né, como, por exemplo, o auxílio reclusão, e assim destinar parte desse valor ou destinar esse valor para que seja paga a pensão alimentícia. Portanto, segundo o STJ, o simples fato de um indivíduo encontrar-se preso não é causa suficiente para poder afastar o dever de pagar a pensão alimentícia, tá certo? E aqui eu vou trazer para vocês aqui mais uma informação a respeito lá da execução de alimentos. Quando o indivíduo ele recebe a citação para poder pagar a obrigação de alimentos sob pena de prisão ou sob pena de penhora de bens, lá na execução de alimentos, ele tem o prazo de 3 dias para pagar ou justificar o porquê não pagou. O Código de Processo Civil vai dar essas duas alternativas, ou você paga ou você justifica o porquê não pagou. Então, ele vai poder, neste momento, explicar, olha, eu estou doente, eu estou acamado, eu perdi o emprego, eu não consigo pagar por qualquer que seja o motivo. Mas ele vai ter a possibilidade de dizer o porquê. Ele vai ter a oportunidade de se expor e de explicar o que aconteceu. Perder o emprego não vai ser motivo suficiente. Se ele perdeu o emprego, ele deve ingressar com a ação de revisão de alimentos, pedir para reduzir o valor e assim evitar uma cobrança naquele valor que havia sido estabelecido anteriormente. Há de se haver uma prudência, há de se haver um manejo processual adequado para evitar que aquele valor que havia sido estabelecido anteriormente, que ele já não tem mais condição de pagar, continue sendo pago, né? Como eu falei para vocês lá atrás, na obrigação alimentar, nós vamos observar ao menos o binômio necessidade-possibilidade, para se estabelecer legalmente, né, lá segundo o Código Civil, binômio necessidade-possibilidade. A doutrina e a jurisprudência já trabalha com o trinômio necessidade-possibilidade, proporcionalidade. Se as possibilidades do alimentante mudam ao longo do tempo, aí ele tem que entrar com a ação de revisão de alimentos para poder modificar a quantia a qual ele está obrigado a pagar, tá certo? Mas aí, se ele for citado e informar, olha, eu estou preso, eu estou encarcerado, qualquer que seja o motivo, e por esta razão eu não consigo pagar a pensão alimentícia. Segundo o STJ, esse motivo por si só não é causa suficiente para fins de se afastar, para fins de se justificar a inadimplência, tá certo? Muitas vezes a inadimplência vai ser justificada por um período. Olha, o indivíduo está doente, tá certo, ele vai se recuperar em quanto tempo? Quanto tempo nós vamos ter a possibilidade dele restabelecer e dele parcelar essa dívida aqui e assim evitar a prisão civil, né? Como nós já vimos em casos anteriores, o STJ entendeu que a inadimplência da pensão alimentícia, a prisão civil, muitas vezes ela se mostra ineficaz e aí afastou a possibilidade de se lançar a mão sobre este meio coercitivo, tá certo? Então, observem aqui como que o STJ foi fazendo a análise do caso concreto para fins de aplicar a regra, de se aplicar a norma a estes determinados casos, tá certo? Mais um informativo do STJ aqui, o 715, dessa vez falando sobre união estável. O contrato de convivência estabelecido entre os cônjuges que altera o regime de partilha de bens que havia sido estabelecido anteriormente no início da união, via de regra tem eficácia irretroativa, ele não retroage, tem eficácia ex
ex nunc, tá bom? Não vai retroagir, tá certo? E, consequentemente, nós vamos ter a impossibilidade de se estabelecer em um contrato de convivência ou também em uma escritura pública, né, caso seja esta opção que foi eleita pelos companheiros, de se estabelecer que desde o início da união vai se aplicar um outro regime de partilha de bens que não aquele que havia perdurado ao longo do tempo. É o caso, por exemplo, do casal estar convivendo em união estável ali, digamos, há 10 anos, e aí, de repente, resolve formular um contrato de convivência informando que a eles aplicar-se-á o regime da separação convencional de bens desde o início da união. E esses bens que foram adquiridos ao longo da união, consequentemente, não devem entrar na partilha. Isso, via de regra, não pode acontecer. O contrato ele vai ser estabelecido com eficácia, ele não vai ser estabelecido com eficácia retroativa, tá certo? A não ser que haja decisão judicial nesse sentido. Então, se o casal submeter tal pretensão ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário apreciar tal questão, verificar que de fato aquilo está de acordo com a vontade do casal, que está de acordo com a vontade deles, que está seguindo os ditames legais, aí sim poderá haver tal alteração, tá certo? Então, cuidado, portanto. O contrato de convivência, ele vai encontrar limites, tá certo? Segundo a interpretação do STJ. E vale dizer, também vai encontrar limites no que diz respeito às regras que regem o negócio jurídico, não é? As regras que regem o negócio jurídico, os vícios em um negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, simulação, também vão ser observados lá no pacto antinupcial, tá certo? Então, no pacto antinupcial e no contrato de convivência, tá certo? Então, atenção, portanto, com essas peculiaridades. Informativo 669 do STJ trouxe para nós que a desoneração da pensão alimentícia que é paga ao ex-cônjuge deve levar em consideração outros aspectos além do binômio necessidade-possibilidade, como o tempo de pensionamento e a possibilidade para o ingresso no mercado de trabalho. Como nós vimos, via de regra, a pensão alimentícia que é paga para o ex-cônjuge, ela se dá de forma temporária, ela não vai se dar de forma, não vai permanecer sendo paga de maneira indeterminada, mas vai ter um prazo pré-estabelecido. Porém, esse prazo ele deve observar as circunstâncias do caso concreto, tá bom? Não é possível a desoneração de uma pessoa que, por exemplo, ainda não encontra-se em capacidade de retornar ao mercado de trabalho, por uma doença, por uma incapacidade física, por alguma situação específica. Então, aqui o STJ nos remete à possibilidade de se afastar, consequentemente, a possibilidade de se extinguir a pensão alimentícia somente levando em consideração o binômio, necessidade e possibilidade, deve-se observar realmente as capacidades do cônjuge para retornar ao mercado de trabalho. Então, a análise do caso concreto vai ser primordial, a análise daquela circunstância fática vai ser primordial. Em minha atuação prática, eu já observei um caso no qual o juiz não resolveu estabelecer um prazo determinado, levando em consideração que o ex-cônjuge estava cometido por uma série de doenças, né? Câncer, uma série de tumores, osteoporose, enfim, um monte de doenças. E aí observou-se que ele não iria conseguir retornar ao mercado de trabalho tão cedo e, consequentemente, não se estabeleceu um prazo para a fixação da obrigação alimentar paga ao ex-cônjuge, tá certo? Então, né, tem que se observar realmente, né, a capacidade potencial
para o trabalho e também o período de pensionamento, né? Assim vai se alcançar aquilo que é mais adequado diante do caso concreto, tá bom? E agora, pessoal, vamos para as súmulas do STJ e do STF que tratam sobre o direito de família. Uma delas eu já adiantei para vocês aqui, que é a súmula 377 do STF, que fala que os bens adquiridos ao longo da união no regime de separação legal de bens vão integrar a partilha ao final, né? Como se fosse um regime da comunhão parcial. Na verdade, causa certa estranheza? Causa certa estranheza. Se vocês não conhecerem a súmula, se vocês não conhecerem os julgados do STJ e do STF, vocês realmente vão ter essa estranheza. Daí a importância de conhecê-los, daí a importância de preparar uma aula especificamente só para isso, tá certo? Então, se houver o esforço comum, se houver o esforço de ambos os cônjuges para a aquisição de um determinado patrimônio e eles casaram no regime da separação legal de bens, que ocorre quando o indivíduo tem mais de 70 anos ou quando eles se casam com infringência de causa de suspensão do casamento, né? A mulher que decide se casar antes de 10 meses após a viuvez ou o divórcio, que não deu a partilha, que não foi feita a partilha de bens ainda, que não foi dada a partilha no caso de inventário, são causas de suspensão, né? Decide se casar? Pode se casar? Pode, mas aplica-se o regime da obrigação da separação legal de bens, né? E também para aqueles que necessitam de suprimento judicial para poder se casar. É o filho que vai lá e pede para o juiz conceder o suprimento judicial para poder se casar, porque o pai nega a autorização para o casamento sem justificativa, né? Para esses casos, observe-se que, segundo o STF, na súmula 377, os bens que foram adquiridos ao longo da união integram a partilha, são bens comuns se, porventura, houver o esforço comum, tá certo? Tem que observar o esforço comum para poder realmente haver a comunicabilidade destes bens, portanto. Súmula 149 do STF, me permitam a leitura, é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é o de petição de herança. O que o STF está nos falando aqui, né? A ação de investigação de paternidade, tomar conhecimento a respeito da paternidade de um determinado indivíduo é imprescritível. Isso pode ocorrer a qualquer momento. Isso pode ocorrer independente do lapso temporal, tá certo? Pode ser com 30 anos de idade, 40, não importa, tá certo? Só que a investigação de paternidade pós-morte, que é algo que ocorre muito, é imprescritível também. Vai poder buscar o reconhecimento da paternidade. Porém, a petição de herança requerer em juízo que determinado bem, que determinado conjunto de bens venha a ser destinado para aquele que lhe reivindica a título de herança, este prescreve. E, segundo o entendimento dos tribunais, o prazo prescricional para se ingressar com a petição de herança, segundo o Código Civil de 1916, aquelas relações que estavam sobre a égide do Código Civil de 1916, o prazo prescricional será de 20 anos. Segundo as relações que estão sobre a égide do Código de 2002, o nosso atual Código Civil, o prazo prescricional será de 10 anos, tá certo? Então, esse será o prazo prescricional. A petição de herança prescreve, a investigação de paternidade, essa é imprescritível, tá certo? Súmula 149 do STJ aí para vocês. Súmula 358 do STJ, trabalhando aqui agora com vocês, súmulas do STJ. A súmula 358 do STJ vai abordar algo que eu já até mesmo falei para vocês lá na aula de pensão alimentícia, que vai fazer com que vocês consigam compreender que é o exato entendimento daquilo que o STJ aplica. É a subsunção do fato, a norma de fato, é aquilo que o Tribunal Superior vai aplicar da melhor forma, consequentemente,
tá certo? Que vai dizer, o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, para se haver a exoneração da pensão alimentícia, a exoneração da obrigação de pagar alimentos, segundo o STJ aqui na súmula 358, será necessária ação de exoneração de alimentos. E vai se apurar, mediante contraditório, se ainda existe a dependência econômica ou não, tá certo? Aqui, portanto, é necessário ter um cuidado maior, é necessário ter uma cautela maior, porque a dependência econômica ela pode pré-existir, ainda que o filho ou filha tenha completado a maioridade, portanto, tá certo? Avançando aqui, vamos para a súmula 596 do STJ, que vai falar sobre os alimentos avoengos. Também assunto que eu tratei com vocês lá na aula de alimentos, né? E aqui vocês vão poder observar de uma forma clara, de uma forma mais apurada, quando que vai se dar a obrigação alimentar dos avós, tá certo? Os avós só vão ser responsabilizados se observar esta súmula, tá certo? Súmula 596 que vai dizer a obrigação dos avós tem natureza complementar e subsidiária. Calma lá. Somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Então, somente quando os pais não puderem cumprir a obrigação, somente quando os pais não puderem adimplir com aquela quantia que foi estabelecida anteriormente, é que haverá a possibilidade de se acionar, de se direcionar a obrigação alimentar aos avós, tá certo? Isso eles não cumprindo com a obrigação de forma total ou parcial, né? Digamos que o pai reiteradamente pague apenas metade do valor que foi estabelecido a título de obrigação alimentícia, a título de pensão alimentícia, né? Ele só está cumprindo com uma parcela daquela obrigação. Poderá ser acionado os avós poderão ser demandados ali em uma ação de alimentos, tá certo? E se ele descumprir totalmente, aí mais ainda haverá a necessidade de demandar os avós, tá certo? E aí vai se observar lá o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, no que diz respeito aos avós para fixar o valor que eles devem pagar. Mas a obrigação do pai vai permanecer, do pai ou da mãe, daquele que estiver obrigado a pagar a pensão alimentícia, vai permanecer, vai subsistir, tá certo? Sendo que a obrigação dos avós é complementar e subsidiária, tá certo? Esse é o entendimento do STJ a respeito. Portanto, não é possível demandar os avós diretamente, não é possível ingressar com a ação de alimentos em desfavor dos avós diretamente, se porventura o pai pode pagar a quantia, ainda que os avós tenham uma possibilidade melhor, ainda que os avós tenham uma condição financeira melhor, tá bom? Então, atenção para o entendimento sumulado do STJ no que diz respeito à obrigação alimentar e que faz com que realmente a atuação prática seja influenciada por esse entendimento, né? Se o pai ele for um devedor que reiteradamente deixa de pagar a obrigação, aí haverá a necessidade de se acionar os avós, mas de forma complementar e subsidiária, demonstrando-se que o pai é inadimplente no que diz respeito à obrigação alimentar total ou parcialmente, tá certo? Agora nós vamos falar sobre a súmula 621 do STJ, tá certo? Súmula esta também que vai trazer uma repercussão no que diz respeito aos alimentos, tá certo? Essa repercussão vocês vão observar que condiz muito com aquilo que a legislação traz para nós, né? E a súmula 621 vai nos falar o seguinte: os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade, tá certo? O que isso significa? A sentença vai fazer com que a obrigação alimentar retroaja à data da citação. Se ela extinguir a obrigação alimentar, desde quando ingressou com a ação de exoneração de alimentos,
por mais que existam parcelas que tenham vencido ao longo da ação e não tenham sido pagas, esta deverá ser, essas deverão ser extintas, uma vez que a sentença retroage à data da citação, né? Isso falando em uma ação de exoneração de alimentos, tá certo? E se for o caso de majorar o valor, também vai retroagir à data da citação, ou seja, vai ter que levar em consideração os valores que não foram pagos, fazer uma apuração daquilo que foi pago e aquilo que foi estabelecido a título de obrigação de alimentos, tá certo? E exigir a diferença consequentemente, tá bom? Isso vale dizer, né, vedada a compensação e a repetibilidade, ou seja, a repetibilidade seria a devolução do valor que foi pago, né? Seria o indivíduo que recebeu a mais, posteriormente, devolver tal quantia, né? Porque o valor foi reduzido, ou ainda talvez porque houve a extinção da obrigação alimentar, tá certo? Então, atenção aqui para estas hipóteses, né? Quando nós atuamos em uma ação de execução de alimentos, quando nós atuamos em uma ação principalmente de exoneração de alimentos, essa súmula acaba tendo uma incidência muito forte, né? Porque se o indivíduo deixa de pagar a pensão por conta da exoneração de alimentos, ou se ainda ele entra com uma revisão de alimentos e o valor, ele é reduzido, né? Ele não vai poder pedir de volta aquilo que ele pagou a mais que estava estabelecido anteriormente em uma decisão que foi anterior àquela que reduziu, que estabeleceu a nova obrigação, tá certo? Atenção, portanto, com isso. Última súmula da STJ que eu quero tratar aqui com vocês, esta bastante polêmica, que traz aí realmente uma solução para um caso prático que era muito recorrente. E a súmula 301 diz o seguinte: em ação investigatória, a recusa do suposto pai de submeter-se ao exame de DNA induz a presunção iuris tantum de paternidade, né? Induz a uma presunção relativa de paternidade. Aqui nós estamos diante daquele caso que nós estamos realizando uma ação de investigação de paternidade, é necessário fazer o exame de DNA, é o meio mais seguro, mais adequado, portanto, de se estabelecer a paternidade, mas o genitor simplesmente se recusa a proceder com o exame, né? E aí questionou-se se o Poder Judiciário poderia obrigar o indivíduo a realizar este exame, se o Poder Judiciário poderia impor a obrigação de realizar o exame de DNA, ainda que o indivíduo não queira, né? A solução foi mais simples, né? Se ele se nega a realizar o exame, conduz a uma presunção relativa de paternidade. Então, não fazer o exame acaba conduzindo à presunção de que ele é o pai e, consequentemente, os deveres de pai, as obrigações, as responsabilidades vão a ele ser imputadas. Assim como a respectiva obrigação de, ou melhor, o respectivo direito de herança, a certidão vai ser averbada com o nome do pai, entre outros pontos, né? Então, consequentemente, deixar de fazer o exame de DNA por si só, segundo o entendimento jurisprudencial, segundo o entendimento simulado do STJ, faz com que haja a presunção de paternidade. Mas essa presunção é relativa, como foi exposto, é a presunção iuris tantum, né? E não a presunção absoluta. Então, é possível se produzir prova em contrário posteriormente? É possível se produzir prova em contrário posteriormente. É possível que o indivíduo decida se submeter ao exame e ali ficar estabelecido que ele não é o genitor, tá certo? Mas se inicialmente ele se recusar, haverá presunção relativa. Em entendimento simulado do STJ, atenção, portanto, para esses tipos de casos, tá certo? E vamos para uma questão aqui abordando um dos temas que nós trouxemos na nossa aula de hoje. Se
Segundo a jurisprudência do STJ, a partilha do plano complementar de previdência privada é possível. Alternativa A, quando se trata de plano de previdência fechada apenas. Alternativa B, quando se trata de plano de previdência aberta apenas. Alternativa C, quando tanto para planos de previdência fechada como aberta. E alternativa D, não é possível a partilha de plano de previdência complementar. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Chama o nosso quiz. Segundo a jurisprudência do STJ, na partilha de imóvel é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular? Alternativa A, sim, desde que exista o processo de regularização na área. Alternativa B, não, tendo em vista que trata-se de um bem público. Alternativa C, sim, quando ausente a má-fé dos possuidores. Alternativa D, sim, em qualquer hipótese, uma vez que o imóvel pertence ao casal. Atenção, portanto, a alternativa C será a alternativa correta. Sim, quando ausente a má-fé dos possuidores, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. O ex-marido que reside sozinho no imóvel que pertencia a ambos os cônjuges com a filha em comum do casal, segundo o STJ, deve pagar aluguéis à ex-esposa? Alternativa A, sim, uma vez que trata-se de bem comum usufruído por apenas um dos coproprietários. B, sim, do contrário, haveria o enriquecimento ilícito. C, não, uma vez que a filha comum do casal também usufrui do imóvel. D, não, mesmo que a filha comum do casal não usufruísse do imóvel. Se usufrui do bem sozinho, vai ter a possibilidade de se cobrar aluguel. Mas, se usufrui do bem com filho comum do casal, esse filho comum do casal também usufrui do bem e está sendo garantida a moradia do filho do casal e assim, consequentemente, estará afastada a possibilidade de se pagar aluguéis para o ex-cônjuge, tá certo? Consequentemente, a alternativa C será a alternativa correta, tá certo? Me despeço aqui, me colocando à disposição de vocês para caso tenham alguma dúvida. Podem me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é danielmoreira.adv. Repito, danielmoreira.adv. Estou aqui à disposição de vocês. Até a próxima. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.